abençoadas, e como não dizer também na presença do nosso pastor Ronaldo, que está aí nos bastidores, sendo este braço forte aqui nesta obra, nesta noite. Como é bom estarmos juntas neste lugar. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, Assembleia de Deus da Graça, dos seus pastores, pastor Ronaldo, missionária Linda, este casal abençoado a quem Deus tem escolhido e trazido a este lugar com um propósito muito grande, muito glorioso. Como também agradeço a Deus pela vida de todas as suas companheiras, que unidas proporcionaram para nós este encontro. Como é bom poder conhecer aqui pastora Ana Paula, né, a pastora Rose, não é isso que eu ouvi? Rosa. É muito bom. Cada encontro como este, Deus nos dá grandes presentes. E o meu coração se alegra nesta noite. Quero agradecer minha prima Isa, que mora aqui em Nova York já há quase 4 anos. E ela não poderia deixar de estar aqui esta noite, já que ela vai tanto a Boston e tendo uma festa aqui, ela teria que vir. Aleluia. Contactei com ela e ela prontamente disse sim, estaremos lá para receber aquilo que Deus tem preparado aos nossos corações. Quantas mulheres estão na expectativa do Senhor? Diga amém. Para os que não me conhecem, eu sou a pastora Edjane, nordestina, pernambucana. Tem nordestino aqui? Tem alguns, não é? Tem muito sulista, muito mineiro, mas nordestinos às vezes tem poucos. Mas tem um grupo aqui, glória a Deus. Pernambucana, nascida e criada num lar evangélico. Eu louvo a Deus por este presente que Deus me concedeu. Graças dou ao nome do Senhor, 39 anos de vida e 39 anos servindo ao Senhor Todo-Poderoso. Sou casada, já vou fazer 21 anos de casada em janeiro, com o pastor mais lindo da New England, pastor Sérgio Corrêa dos Santos. Olha aí, eu tenho que dizer isso, eu não disser quem vai dizer, irmãs. Mas é verdade, vocês olham lá no meu Face, como é linda a bênção que Deus me deu. Deus me deu também 2 lindos filhos, Sara e o Steven, e nos deu vários filhos espirituais. Temos o privilégio de estar pastoreando já por 7 anos a Revival Church for the Nation em Stoughton, lá mesmo em Massachusetts. É uma congregação muito abençoada, onde na chegada aqui a pastora Linda já me intimou as guerreiras, aleluia. É um grupo de mulheres que louvamos ao Senhor tocando percussão. E Deus tem nos abençoado. Por onde temos passado, temos espalhado fogo de Deus na terra. Aleluia. E um dia eu creio que estaremos todas juntas louvando o Senhor aqui em Nova York. Deus tem levantado esse projeto e tem nos levado já a alguns lugares. Amanhã estaremos indo pela 2ª vez à Flórida, estar com a pastora Adelaine 2 dias e mais um dia em Boca Raton. E que o Senhor seja glorificado e que a igreja ore por nós para que o Senhor nos leve e nos traga em santa paz. Mas aprove ao Senhor nesta noite me trazer a este lugar com um propósito. Quando a pastora Linda me comunicou, o Espírito de Deus falou comigo e me disse: você não pode deixar de ir neste evento. Porque o Senhor vai marcar vidas. O Senhor já está falando com mulheres que adentraram por estas portas, por este momento de comunhão. Eu quero dizer para as Martas nesta igreja. Alguém olha para Marta na Bíblia com um sentido meio pejorativo, porque ela era busy. Marta tinha um ministério muito lindo e ela desempenhava com muito amor. Toda a igreja precisa também das Martas, porque se todas forem Marias, quem vai organizar, quem vai colocar a florzinha no jarro, quem vai preparar as bandejas com a comida, tem que ter Marta também na igreja. Só que a Marta não pode estar ansiosa. A Marta tem que estar descansando nas promessas daquele que é fiel. Mas trabalhando sim, todo o tempo para a obra do Senhor. Então parabéns, irmãs, você que se esforçou para que tudo isso ficasse tão lindo. O teu galardão já está preparado pelo Senhor dos céus. Hoje Deus quer falar mais uma vez ao nosso coração. Reavivar aquilo que nós já sabemos e trazer à nossa memória alguma coisa que talvez esteja esquecida e nos fazer conhecer alguma coisa que nós talvez ainda não pensamos e nem começamos a colocar em prática na nossa vida. Repita comigo este tema tão lindo: mulheres, coluna na casa de Deus. Diga: eu sou essa mulher. Eu quero ler um versículo ou um verso no Salmo de número 144. É um salmo que eu amo muito. E este verso traz para nós
Algo lindo que eu quero me apegar apenas à última frase deste verso, a última parte deste verso, verso 12. É um texto que traz para nós bênçãos familiares. Quem aqui tem família? Diga: eu tenho. Eu tenho. Até as solteiras têm família, porque você tem pai, tem mãe, tem irmãos. Todos nós temos famílias. E este Salmo 144 nos fala de bênçãos familiares. A partir do verso 12, nos diz assim: que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. E as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. Repita comigo: lavradas, como colunas de um palácio. Neste pequeno verso, nesta pequena frase, a Bíblia está nos falando sobre filhas. Filhas, portanto, significa mulheres. E a Bíblia está nos dizendo, o salmista está nos dizendo, que a bênção de Deus, quando desce sobre a família, quando vem sobre a nossa casa, atinge as mulheres, atinge as filhas, de forma que elas se tornem lavradas como colunas de um palácio. Nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre colunas. E você vai meditar comigo e há de concordar comigo algumas verdades que nós já conhecemos, mas algumas vezes passamos desapercebidas. Quem não sabe que Deus nos escolheu, que Deus nos levantou com uma finalidade, com um propósito específico. A Bíblia diz desde Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que Deus olhou para o homem perfeito que ele havia formado. Pensa no homem perfeito. Se o meu marido é bonito, Adão... dá licença. Adão era o homem. Adão era o cara. Pense em Adão agora. Só que Deus olhou para aquela figura perfeita e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Esta foi a primeira finalidade. Este é o primeiro adjetivo de Deus para que uma mulher se torne uma coluna. Diga: eu preciso ser, madura. Eu preciso ter idoneidade. Idoneidade não diz respeito à idade que eu tenho. Diz respeito à maturidade que eu posso adquirir na minha vida através das experiências que eu vou tendo dia após dia. Para se adquirir experiências, é necessário se enfrentar as batalhas, é necessário se enfrentar os desafios, romper esses desafios, vencer em cada guerra e tomar posse de cada lição que lhe foi repassada através daquele momento de batalha. A questão é que estamos no mundo de crise. Estamos vendo poucos casamentos. Não é porque faltam solteiros, é porque falta maturidade nas mulheres e em alguns homens também. Por que em alguns homens, pastora? Porque esta qualidade de idoneidade Deus não deu para o homem. Diga assim: Deus deu para a mulher. Tem segredos que só nós temos. A Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica. Diga assim: sabedoria, Deus deu para a mulher. Não adianta, querida, você cobrar do seu marido aquilo que Deus não deu para ele. Às vezes a casa está a ponto de cair. E o problema não está no marido, nem na mãe, nem na sogra, nem no filho. O problema está na coluna. Diga: eu sou a coluna da minha casa. Nesta noite Deus vai comentar um pouquinho. Olha, esse tema foi Deus que mandou para nós. Então nós temos que nos alimentar dele esta noite. A nossa geração, esta geração, está em crise. E para que esta crise seja removida, essa geração precisa conhecer mulheres maduras, mulheres idôneas, mulheres experimentadas, mulheres conscientes da sua tarefa no lar, mulheres que se relacionem bem com Deus, com o próximo e consigo mesma. Este é o resumo da coluna que Deus sonhou um dia colocar junto de Adão.
E colocou. Diga assim: meu marido é o meu Adão. E eu preciso ter em mim desenvolvidas todas as qualidades que Deus sonhou para Eva. Pastor, isso é muito difícil, mas não é impossível. Estamos vivendo num tempo em que Deus está nos chamando para voltar ao início de tudo. Estamos chegando num tempo em que Deus quer devolver para a igreja toda a essência que foi perdida com o decorrer dos anos, porque Deus está preparando uma igreja para o arrebatamento. E a Bíblia diz que o fim das coisas são melhores do que o princípio delas. Que homens e mulheres nós não deveríamos ser já nos dias de hoje, visto que estamos às vésperas do arrebatamento. Deus quer que nós lutemos para conquistar o que outrora foi perdido. Mas sabe qual é o meu problema? É que a minha mãe fazia assim e eu quero copiar a minha mãe. Não. Nós somos individuais. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Existem muitas mulheres que não conseguem ir bem consigo mesma. Por consequência, não conseguem ir bem com o seu próximo. Quem é o meu próximo, pastora? Não estou falando apenas do seu marido, dos seus filhos. Estou falando dos seus colegas de trabalho, dos seus parentes em geral, dos seus irmãos em Cristo na igreja. E até daquele próximo que você só vê no trem ou no ônibus, que você não sabe nem o seu nome. Esse também é o seu próximo. E por que muitas vezes você tem dificuldade de se relacionar com essas pessoas? Porque você tem dificuldade de se relacionar consigo mesmo. O que nós precisamos fazer para consertar isso? Todos os dias você precisa ir no espelho e se confrontar com você mesma e conversar consigo. Você já fez essa experiência? Isso é muito importante. Olhe-se no espelho e converse com você mesma. Tenha coragem de confrontar os teus defeitos. Tenha coragem de valorizar as tuas virtudes, sem orgulho, com humildade, procurando a graça de Deus para melhorar cada virtude que você tem. E com essa mesma graça, diminuir até zerar cada defeito que você identificar em você. Pastora, quando é que eu vejo um defeito em mim? Geralmente quando alguém te confronta. Geralmente alguém vê em você aquilo que você não está vendo. Mas logo eu levanto a minha autodefesa. Você é muito crítico. Você está vendo demais. Onde eu deveria parar e pensar assim: realmente fulano tem razão. E eu ainda não me dei conta deste defeito. Sabe quem diz isso? Às vezes é o teu próprio filho em casa. E você repreende ele: que é isso, menino? Me respeite. É assim que a gente reage. E não deveria ser assim. Nós deveríamos dar meia volta, volver e dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. Se até uma criança está vendo, verdadeiramente eu preciso melhorar. Deus está procurando mulheres nesta última hora que estejam prontas para serem lavradas. Deus procura colunas, mas colunas lavradas. O que é uma coluna lavrada? É uma coluna trabalhada. Você já pode ver que em alguns palácios, em alguns prédios do governo, em alguns lugares onde os prédios são mais monumentais, são prédios turísticos, as colunas que ficam expostas, geralmente elas são lavradas, são trabalhadas, são detalhadas. É desta maneira que Deus quer eu e você, lavradas como colunas de um palácio. E para que o Espírito Santo nos molde, nos trabalhe, nos lapide, nós temos que nos colocar na posição do vaso do oleiro de Jeremias 18. Nós temos que nos colocar na palma da mão de Deus. A questão é que quando você diz: Senhor, trabalhe na minha vida, quando Deus chega para trabalhar, você pula fora da roda do oleiro. Você não aguenta a prova. Você corre para fazer 7 dias de campanha, porque essa luta chegou e eu quero que ela passe amanhã. E Deus está dizendo: é nessa prova que eu quero trabalhar na tua vida. Eu quero aumentar a tua fé. Eu quero te dar experiência. E quero muito mais desenvolver o dom que eu te entreguei para te usar na minha obra. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Todas nós temos uma história em comum. Todas nós, Deus arrancou do bem bom, tirou a gente do colo da mamãe, do papai,
do aconchego dos irmãos. E Deus diz: agora você vai para uma terra gelada, onde você não conhece ninguém. E você vai ficar lá na minha dispensação, porque é lá que eu vou trabalhar na sua vida. E quando a gente chega aqui, em vez de a gente adorar, a gente começa a murmurar. Mas que terra é essa? Eu vou já me embora daqui. E você só não vai porque Deus arruma alguns motivos para te prender por misericórdia. Porque se você sai daqui antes da hora, ai, ai, ai. O crente com quem Deus tem negócio não faz o que ele quer, querido. Faz aquilo que Deus determina. Aquilo que está escrito no diário de Jeová para acontecer na tua vida, é aquilo que vai acontecer. E se você sai de um lugar para outro antes do tempo, pode se preparar, porque Deus prepara o submarino que preparou para Jonas. Você anda. Chega todo desajeitado, mas chega no lugar que Deus quer que você chegue. Mal cheiroso, desarrumado, feinho na fita. Não dava nem para ser entrevistado por repórter nenhum. Jonas saiu numa situação que só Deus para aguentar ele. Mas saiu onde Deus queria. Você quer chegar bonitinho ou você quer chegar igual a Jonas? Irmãos, irmãs, a coisa é séria. Nesta noite a pastora já começou a pregar aqui. Eu digo: eita Jesus, ela já vai começar a entregar o rolo todo. Ser coluna é ser alguém que, estando em destaque ou não, sempre estará em evidência. Há uma responsabilidade muito grande para uma mulher que é coluna na casa de Deus. Ah, pastora, mas eu faço, ninguém está me vendo. Uma coluna destas tem uma grande parte dela, ninguém sabe dizer quanto mede essa coluna, porque ela não começa aqui nem termina aqui. Só quem sabe dizer o tamanho desta coluna é quem a edificou. Quem foi que te escolheu? Quem foi que te chamou? Basta que ele te conheça e que ele saiba do propósito para o qual ele está trabalhando na tua vida. Às vezes algumas colunas deixam de ser colunas, porque elas só querem ser colunas se forem para ser vistas. Se todos me verem trabalhar. Ah, mas o chá terminou e a pastora esqueceu de mencionar o meu nome. A pastora nem disse que fui eu quem preparei o cartaz e as lembrancinhas. Querido, querida, saia desta noite sabendo que você não está trabalhando para homem nenhum aqui na terra. Saia daqui sabendo: eu sou coluna que fui estabelecida, edificada por Deus, e eu estou trabalhando para Deus. A Bíblia diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então não há por que a coluna se preocupar se estou sendo vista ou não, se alguém vai me fotografar ou não. O que eu quero me preocupar é se eu estou cumprindo a função para a qual o Senhor me estabeleceu na terra. Deve ser esta a minha e a tua preocupação. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê esta consciência. As mulheres já são comumente consideradas como colunas na igreja. Tem até hinos, né? Colunas da igreja. Sejam bem-vindas, mulheres de fé. Linda essa canção. Mas será que todas as colunas que estão se dizendo colunas estão realmente numa vida de oração diante do Todo-Poderoso? Um dia desses aí eu coloquei 11 dias de oração. Um relógio de oração com as minhas companheiras. Eu disse, para facilitar, quando uma terminar, dá um toquezinho para outra. Depois chegaram alguns pastores, eu cansei de ligar e a irmã não me atendia. Eu disse que estava dormindo, querida. Aí quando diz, onde estão as colunas? Eu estou aqui. Mas aquele que sonda os pensamentos e a intenção do coração, aquele que edificou a coluna é que sabe de todas as coisas. Nós precisamos nos conscientizar da responsabilidade que nós temos. Se Deus me edificou para orar, eu preciso orar. Se Deus me edificou para pregar, eu preciso me dedicar na consagração, na leitura da palavra, diariamente na presença de Deus. Se Deus me chamou para adorar, eu preciso exercitar com compromisso o dom que eu recebi do Senhor. Nesta noite a pastora trouxe já um exemplo e já leu. E eu gostaria de trazer também um exemplo bíblico de alguém que Deus levantou como uma coluna para uma nação inteira. E esta mulher já foi citada aqui esta noite.
Débora. Juízes capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Uma mulher levantada por Deus como coluna para uma nação inteira. Nós estamos falando que nós somos coluna na casa de Deus. E você sabia que a casa de Deus também é uma nação? A Bíblia diz lá em 1 Pedro: porque vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Você é coluna na nação santa de Deus. Observe bem qual é a tua responsabilidade. Eu e você precisamos, pelo menos, nos parecer com Débora. Débora é um referencial de coluna para uma nação na palavra de Deus. De que forma, pastora? A Bíblia diz que como coluna em Israel, Deus deu a Débora o que deu a mim e a você. O nome, diga Débora. Débora. Era o seu nome. Você tem um nome. Eu tenho um nome. E em Israel, comumente, o nome eram dados aos filhos com um significado importante. E o nome de Débora, em hebraico, significa abelha. Como também significa amável. E quando a gente vai observar, a Bíblia não traz muitos detalhes do caráter de Débora. Mas o significado do seu nome traz para nós muitas características que nós a conhecemos. Porque a identidade é a maneira pela qual nós nos tornamos conhecidos e nos damos a conhecer. Débora, abelha. E analisando a vida das abelhas, a gente encontra muitas coisas interessantes. A abelha é um pequeno inseto que tem 5 olhos. Que é isso, pastora? 5 olhos. Ela tem 3 na parte de cima da cabeça, voltados para cima, e 2 maiores, voltados para a frente. Isso quer dizer que uma coluna precisa estar o tempo todo olhando para aquele que a edificou. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa visão precisa estar no nosso alvo. Em que pés enxerguemos tudo o que esteja ao nosso redor. Mas o nosso foco é o céu. O nosso objetivo é o Senhor. Por isso o segredo da vitória de Débora. Se você continua estudando um pouco mais sobre as abelhas, você vai descobrir muitas coisas. Ela faz mais de 4.000 voos por dia. É um insetozinho muito busy. E por que às vezes você, mulher, reclama que está muito busy? Eu não tenho tempo para nada. Eu corro o dia inteiro e parece que não dou conta. Sabe por que isso? Porque você é Débora. Você é coluna. O seu descanso não vai ser aqui. O seu descanso vai ser lá, onde você receberá toda a sua recompensa. E uma série de outras qualidades que nós descobrimos que associamos ao comportamento de Débora. Mas Débora não recebeu apenas essa identidade. A Bíblia diz que ela era mulher profetisa. Diga assim: Débora recebeu um dom. Débora recebeu um dom. Que coisa linda. Já foi falado aqui esta noite. Cada uma de nós, que somos colunas, recebemos de Deus um dom. Talvez o meu dom não seja tão visível aos olhos da igreja, mas todos aqueles que receberam de Deus um dom, este dom está 100% visível aos olhos daquele que te entregou o dom. Você precisa estar atenta, minha irmã. Você precisa estar preocupada com isso, porque todo dom que Deus nos dá, um dia Ele vai nos pedir contas. Está lá em Mateus 25, a parábola dos talentos, que o Senhor entregou a um servo 5 talentos, a outro servo 2 talentos e a outro servo 1 talento. E quando este Senhor voltou, aquele que recebera 1 talento, enterrou o talento, porque julgou que o talento enterrado, ele não correria o risco de perder este talento, e na prestação de contas, ele estaria tranquilo. Mas a sua surpresa foi altamente negativa. Aquilo não foi louvável. Aquilo não foi apreciável. E ele pôde ouvir: servo mau e infiel.
O dom que Deus te deu é para ser desenvolvido, é para ser multiplicado, é para ser semeado. Em benefício próprio? Não. Para abençoar a obra do Senhor Jesus. A uns Deus dá o dom para louvar, a outros Deus dá o dom para pregar, a outros Deus dá o dom de repartir. Você sabe o que é isso? Isso é tão precioso, irmãs, que vocês não fazem ideia. Isso é tão lindo que vocês não têm noção. Pastora, mas como eu vou repartir nessa terra? Todo mundo tem tudo, todo mundo trabalha, ninguém precisa de nada. Preste atenção. Tem sempre alguém precisando de alguma coisa. Você pode usar este dom que todas nós temos. A mulher é muito comum, o dom de repartir e o dom da hospitalidade. São dois dons muito peculiares para as mulheres. Como eu vou repartir, pastora? Sabe o que você pode fazer? Quando você vai naquela padaria, naquele supermercado onde tem aqueles pães, bolos maravilhosos, como eu vi um ali com doce de goiabada dentro, maravilhoso. Você não só compre um, compre dois. E pegue aquele segundo, vai na casa da tua vizinha, bate na porta e diz a ela: oi vizinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui lhe trazer este simples presente. Estava no mercado, na padaria hoje, lembrei-me de você. Não é que você precisa, mas eu vim trazer porque você é uma ótima vizinha. Eu vim te dizer que você é especial para mim. Você é importante para Deus. Jesus te ama e eu também. Ah, pode ser espírita, pode ser o que for. Se você continuar repartindo dessa forma, um dia ela vai dizer: eu quero ir na sua igreja. E sabe o que vai acontecer? No próximo chá, esse lugar não vai caber. Nós vamos ter que sair daqui para outro lugar, pastora linda. Porque essa igreja vai lotar. Porque as mulheres aprenderam a exercitar o dom de repartir. Não é necessário que Deus te leve para um lugar distante, como tem me levado já por 3 anos à África. Aonde eu pude ver na África mocinhas adolescentes com um broche desse de lavanderias na orelha. O sonho de usar um brinco. Eu vi tantas coisas que cortou o meu coração. E eu disse: Senhor, nós temos tanto. E muitas vezes, esse brinco eu não quero mais, e joga no lixo. Deus está nos chamando para repartir. Aquilo que você não quer mais usar, não joga fora, guarda. Porque Deus vai te mostrar alguém que vai precisar ser abençoado. O conselho do Senhor é ajuntar tudo para que nada se perca. Nós temos um dom. Qual é o dom que você tem? Se você ainda não sabe, pega o conselho de Paulo a Timóteo. Desperta o dom de Deus que há em ti. Todos sabem fazer alguma coisa. Na igreja primitiva, Lídia podia repartir, porque Lídia tinha dinheiro. Mas Dorcas talvez não tinha dinheiro, mas ela sabia costurar. E ela reformava roupas, costurava roupas. Ela fazia o que podia para abençoar na igreja primitiva. O que é que você sabe e pode fazer? Este é o dom que Deus te deu. Se você não sei ornamentar, mas você sabe limpar isso aqui tudinho. Quando você termina o evento, a sua pastora não tem que se preocupar. Porque você que limpa aquela casa da sua cliente perfeitamente, imagina o que é limpar perfeitamente a casa de Deus. Será que você já experimentou um dia chegar, fazer um estimate e dizer para a tua cliente: a primeira limpeza é free? E ela dizer: por quê? Porque Jesus te ama e eu também. E eu não tenho uma outra forma de demonstrar o amor que Deus me deu por você. Você sabe o que vai acontecer? A unção de multiplicação vai chegar no teu schedule, na tua vida. E você vai experimentar em Deus o que você nunca experimentou. Que loucura é essa, pastora? São atitudes que Deus requer de uma coluna. São portas que Deus vai abrir através da porta que você abrir a partir de hoje no teu coração. Débora tinha uma identidade. Débora tinha um dom. Mas Débora também tinha um lar. Diga comigo: mulher de Lapidote. Como você está, coluna, dentro da sua casa? Deus nos levantou como colunas no nosso lar. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. E a edificação começa não no teto, começa na base.
As primeiras pedras num casamento, num lar, numa família, são colocadas pelas mulheres. E já que somos colunas, nós somos as primeiras peças importantes e indispensáveis na construção deste edifício chamado família. Se a família tem problemas, vamos verificar a base. E lá na base estou eu e está você. Nós precisamos atentar para isso. O que aprendemos com a coluna Débora? De que ela era muito busy. De que ela era uma mulher ocupadíssima o dia inteirinho. Mas era uma mulher bem casada e que administrava bem o seu lar. Por quê, pastora? Porque diante de tudo isso, ela ainda tinha tempo de ser mulher de lapidote. A Bíblia diz que Débora começava desde manhã até de tarde, debaixo da palmeira de Débora, que já era assim conhecida, ouvir os israelitas, ouvir a um, ouvir a outro, aconselhar um, aconselhar outro. Mas Débora tinha habilidade para chegar na sua casa e não levar problemas do trabalho para dentro de sua casa. Estamos vivendo um tempo de crise nas famílias, porque estamos encontrando mulheres terroristas e se dizendo colunas. Como é isso, pastora? Sim. Antes do marido chegar do trabalho, ela já liga para ele: filho, traga o pão, traga o leite e uma bandeja de ovos. E chegue logo que eu tenho uma bomba para lhe contar. Então a mulher é terrorista. O marido nem chegou do trabalho, já tem uma bomba esperando por ele, irmãos. Que coluna somos nós? Quando não, tem daquelas que o marido liga atribulado: hoje foi um problema, filha, a polícia me parou, e é aquele desespero. E ela faz: eu sabia, porque essa madrugada eu tive um sonho, Jesus me revelou. Se Jesus revelou, porque você não foi orar, querida? Quando Jesus revela, você dobra o seu joelho e declara no mundo espiritual: é um dia de livramento. E passa o dia recitando Salmo 91. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. No final do dia, sabe o que acontece? O marido chega em casa, ao invés de ter um prejuízo, uma multa para pagar, uma corte para ir, ele chega com história de livramento. Mas filha, policial até que acendeu a luz, pensei que era para mim, foi para outro. Não, mas era para ele mesmo, mas por causa da tua oração, por causa da tua palavra de vigilância, de sabedoria, de entendimento, de maturidade, de idoneidade, Deus deu o livramento. Nós precisamos ser colunas dentro da nossa casa. Você está orando, mulher? Você ora pelos seus filhos? Você tira tempo para fazer um jejum que seja por semana, somente pela tua casa? A coluna é responsável pela sustentação. O que sustenta essas paredes e esses tetos são as colunas desse prédio. Se as colunas não estiverem bem edificadas, a casa vai cair. E nós precisamos pedir a Deus esse discernimento, essa consciência. Não é pesado demais, não. Porque o Deus que nos chamou para essa missão, é Ele que nos capacita para tal. E nós precisamos tomar posse deste presente. É um presente dado por Deus. Às vezes tem mulheres que reclamam: ah, pastora, porque seu marido não é o meu. Venha conhecer o meu marido. Irmãs, quem faz o marido é a mulher. Se ele está cheio de defeitos, você deve estar com defeitos ao quadrado do que ele. Pega uma folha de papel diante de Deus e começa a anotar os pequenos e os grandes defeitos que você tem. E dobra os teus joelhos e diz: Senhor, eu preciso melhorar. No dia, Senhor, que eu tiver com vontade de dizer 10, eu não quero dizer nenhuma. Eu quero preparar, Senhor, aquilo que eu ainda não preparei. Eu quero viver, Senhor, aquilo que eu ainda não vivi. Porque casamento, queridas, é uma bênção de Deus. É um projeto de Deus. E os planos de Deus nunca vão dar errado. Os planos de Deus dão certo. Porque a Bíblia diz em Jó 42:2 que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos, podem ser frustrados. E se a família é um projeto de Deus, por que a minha família será frustrada? Eu preciso ter a consciência todos os dias que o casamento não vai envelhecer. 21 anos de casada, para mim, estou noiva e me preparando para casar. Todos os dias que eu olho para o meu marido, tem que ser a primeira vez, queridas.
Ou não? Eu tenho que ter isso na minha consciência e tenho que lutar por isso. E para que isso aconteça, eu preciso dizer para mim mesma, naquele espelho. Estão lembrados do espelho? Edjane, você precisa melhorar. Você precisa ser mais criativa. Quantos casamentos que já estão na mesmice? Porque as irmãs não se preocupam mais. Quando namoravam e eram noivas, faziam bilhetinhos, recém-casadas, colocavam embaixo na xícara, né? Quando ele ia tomar café de manhã, uma surpresa. Então o dia já começava desde ali especial. Hoje você não faz mais isso. Ah, pastor, porque ele também não faz. A Bíblia diz assim: aquilo que quereis que vos façam, fazei vós primeiro. Tudo que eu quero que o pastor Sérgio faça para mim, eu primeiro tenho que fazer para ele. Isso se torna tão lindo, porque a gente vai se tornando criativo. Cada ano que passa, cada dia que passa, aniversário de casamento, aniversário de idade, a gente vai planejando o que fazer para surpreender no próximo ano, na próxima vez. E a estratégia vem, e ainda que se repita algo, não se torna repetitivo, porque sempre tem uma essência diferente, porque a bênção de Deus está naquele negócio. Vamos pedir a Deus a graça que Deus deu para Débora. Senhor, eu corro, eu trabalho, eu tenho muitos afazeres, mas eu não posso me esquecer que eu sou mulher de Sérgio, assim como Débora era mulher de Lapidote. Tem muitas colunas que já perderam a essência do casamento porque abandonaram a sua principal missão dentro da casa. Tem irmãs que correm muito, não arrumam mais a casa. Você sabe que a sua casa, o seu lar é um cantinho de paz para toda a sua família, inclusive para você. Irmãs, quando eu descobri isso, minha casa virou o céu. Eu sou muito espontânea, não tenho vergonha de dizer. Cheguei na América, entrei no bis do povo daqui. E um dia eu fui num chá como este. E a minha pastora disse assim: queridas, se você limpa 4, 5 casas por dia e não tem tempo de limpar a sua, limpe 3 e deixe o resto do horário para limpar a sua casa. E naquele chá eu digo: foi para mim, Jesus. Tomei posse. Daqueles anos para cá, nunca mais. Tem hora que meu marido diz assim: já deixe para depois, você tem psicose de limpeza. Eu digo: não, eu quero tudo arrumadinho. Porque se eu tiver um dia turbulento e chegar na minha casa e estiver tudo limpinho, ali eu tenho paz. E se eu tenho paz, meu marido vai ter paz, os meus filhos vão ter paz. Mas se a família chega e a casa está aquele ninho, o filho quer uma blusa, não acha, o marido quer um gravata, não sabe onde está, tem um sapato aqui, o outro ninguém sabe, perdeu outro par. Como pode ser uma coisa dessa? E aí a guerra começa e você fica mais estressado do que nunca. Vamos aprender, irmãs, a valorizar. Sabe, enquanto você está dizendo que o seu marido é assim, assado, lembre-se que tem irmãs que estão pedindo a Deus para dar a elas um companheiro. Eu recebi pedido de oração de uma viúva na África. Ela disse: pastora, ore para que Deus me dê um homem de Deus que possa cuidar de mim e dos meus 3 filhos. Uma viúva novinha, talvez 25 anos. E às vezes a gente tem aqui, às vezes no lado de cá na América, irmãs querendo fazer coleção de marido. Esse não dá não. Joga, vem próximo. Cuidado. Deus está de olho nessas coisas. Deus nos chamou para sermos coluna. Essa coluna não pode sair daqui para ir para outro lugar. Aonde Deus nos edificou, nós temos que florescer aonde nós fomos plantados. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Deus está te chamando para segurar este casamento. Este homem que Deus te deu é teu. É teu, irmã. Você não pode abrir mão para ninguém, ainda que ele não seja crente e esteja dando umas olhadas lá fora. Ainda que a má notícia chegue, você como coluna, você tem crédito diante de Deus para dizer: Senhor, o que o Senhor me deu é meu e o diabo não vai roubar. Você precisa tomar posse disso e tomar posição de coluna dentro da tua família. Quando você fizer isso, Deus vai começar a agir. A semana passada nós tivemos uma experiência linda na nossa igreja. Fiz uma visita para uma irmã que disse: pastor, é urgente, porque 4 da tarde na segunda já vamos pro advogado. E era um domingo, muito busy para mim, mas nós fomos assim mesmo. E quando eu cheguei naquela casa, nós oramos, nós ungimos. Cadê as alianças? A irmã já tinha até tirado a aliança da mão.
Não dê essa legalidade para o inimigo. Ele diz, cadê sua aliança amada? Ah, pastor, eu guardei ali, vai buscar de volta. Diz, coloque no dedo. Ela vem, coloque no dedo. E o marido estava lá em cima, em casa. Quando eu já cheguei, ele fez para ela, o que é isso aí? Tipo assim. Mas com muita sabedoria e graça. Nós ministramos a bênção sobre aquela casa. E a mãe dela no Brasil, coitada, atribulada. Só com a notícia que no outro dia um desastre ia acontecer. Mas Jesus sempre chega até ela. E nós ministramos a palavra no coração daquela irmã, jovenzinha com 3 filhos. Eu disse a ela, não abra mão do que Deus te deu. Esse marido é teu, do alto da cabeça à planta dos pés. Quando ele estiver dormindo, ministre sobre ele e agradeça a Deus pela vida dele. E Deus vai mudar essa história. Pastor, e amanhã, quando ele perguntar assim, ó, já vamos, vai dar 4 horas, a gente já tem que estar lá. Você diz assim, Deus não me disse isso. E ela guardou a palavra. No outro dia, foi o que aconteceu. Ela disse, Deus não disse que é a hora da gente se separar. Eu vou continuar casada com você até que a morte nos separe. O que aconteceu? O casal está unido para a glória do nome de Jesus. Queridas, nós somos colunas. Deus nos chamou para edificar uma casa. Deus nos deu marido e nos deu filhos. Que valor você tem dado a isso? Quantas mulheres que estão deixando o marido comer de marmita a semana inteira? Comer comida requentada, comida velha. E mães, você pode ganhar o teu marido com um prato especial. Pastora, prato mocotó, eu gosto de fazer. Pastora, eu não sei cozinhar. Irmã, Ana Maria Braga, hoje em dia tem receita para tudo que é lado. Pede uma receita, tem que ser, queime 3 vezes, na 4ª vez vai sair bom. Também não faça nada queimado, para não servir de murmuração e contenda. Faça algo simples, mas faça gostoso. Faça para alegrar, faça para surpreender o teu marido. Nesta noite Deus está nos chamando a fazer aquilo que nós ainda não fizemos. Ou aquilo que você nunca mais fez. Nunca mais fez. Ainda que você receba uma reação contrária. Mas faça a sua parte. Porque quando você der o primeiro passo, Deus vai começar a mudar a história dentro da tua casa. Deus te chamou e me chamou para sermos colunas dentro da nossa própria casa. Se você tem filhos adolescentes, cuide desses filhos. Seja adolescente com eles. A adolescência é uma fase tão difícil. Eu tenho a Sara com 17, vai fazer agora, e o Steve com 9. Tem horas que parecem mais o gato e o rato. 2 faixas etárias totalmente diferentes. Mas Deus vai me dando graça. E eu vou administrando. Tem horas que você tem que ser criança, irmã. E tem mãe que diz para o menino, eu não sou mais menino. Mas você, para entender o teu filho, você tem que se tornar igual a ele. Você tem que descer a faixa etária dele. Para você entender um adolescente, não se esqueça que você também já foi adolescente. Não se esqueça que a tua mãe também um dia já teve uma dorzinha de cabeça com você. Procure entender, procure ouvir, procure conversar. Quando o teu adolescente estiver isolado, vai lá junto dele, junto dela. O que é, filho, que você tem? O que você tem para me contar? Checa as bolsas dos seus filhos quando chega da escola também, viu, mãe? Às vezes nós deixamos passar muita coisa despercebido e somos apanhados de surpresa. Nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu. É a nossa herança. Vamos zelar, porque naquele dia Deus vai nos pedir conta. Que fizeste com a igreja que te entreguei? Aí você vai dizer, mas eu não era pastora Linda, nem era pastor Ronaldo. Mas a primeira igreja começa na nossa casa. Eu e você. E o nosso marido. Somos sacerdotes e sacerdotisas do nosso lar. Deus nos deu uma grande responsabilidade espiritual, financeira. Tem mãe e pai que acha que é só o compromisso financeiro. E tudo que é lançado compra para o filho. E satisfaz o filho com aquelas coisas, sem se lembrar que Deus tem nos dado também uma responsabilidade do crescimento espiritual das nossas crianças. Há uma preocupação muito forte no nosso coração. Nós que somos pastores sabemos o quanto as crianças da igreja dão um certo trabalho para assistirem os cultos. E quando olhamos para o outro lado, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Os filhos de muçulmanos vão para os seus templos religiosos, se ajoelham, oram, põem a cara no chão,
Ninguém está lá dentro com joguinho, ninguém está com videogame. Nas sinagogas dos judeus é a mesma coisa. Mas na nossa igreja, pastor, se eu não trouxer o iPad, ele não fica quieto. Irmãs, cuidado. A Bíblia nos dá a receita lá em Deuteronômio, que eu e você temos a missão como colunas de inculcar na mente do nosso filho as verdades da palavra de Deus. Porque enquanto nós não fazemos, os muçulmanos estão inculcando ao Corão na cabeça dos seus filhos. E daqui mais algumas décadas, o que serão dos nossos filhos se não estiverem revestidos do poder de Deus para enfrentarem essa geração de muçulmanos que está se levantando na terra? Há uma responsabilidade muito grande, coluna do Senhor Jesus. Nesta noite, saia daqui com um novo propósito diante de Deus. Diga: Senhor, eu vou assumir a minha responsabilidade de mulher, esposa e mãe, como uma verdadeira coluna dentro da minha casa. Quantas podem dizer amém? Amém. O último ofício que a Bíblia nos fala sobre Débora é que Débora, ela era uma juíza. Débora tinha, diga comigo, Débora tinha uma profissão. Quantas irmãs aqui trabalham? Levante a mão. Olha aí, a grande maioria trabalha. Glória a Deus, inclusive eu, por glória. É bom trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Porque existem 7 áreas na vida da mulher que precisam prosperar. E quando alguma área está em problema, a mulher fica down, fica estranha. E aquelas que trabalham é uma bênção, porque elas podem ter a sua área profissional, financeira, econômica, mais ou menos organizada. Mas não se esqueça que há uma responsabilidade muito grande na vida daquelas que trabalham. O trabalho de Débora não impedia de ela desenvolver o seu dom de profetisa e não impedia de ela ser a esposa que ela foi, e muito menos fez com que ela perdesse a sua identidade. De que forma você tem trabalhado? Será que nessa terra você só trabalha? Eu só vou para a igreja quando tiver um show, um congresso, pastor. Em outros eventos, culto de oração, não conto comigo, que eu não tenho tempo, estou trabalhando. Cuidado, coluna. Pastor Ana Paula, isso é só no Brasil, aqui não tem isso. Às vezes, quando fazemos um congresso, um evento maior, contamos com todas as companheiras. Mas quando é na semana para aquele culto do departamento de mulheres, só vem Pedro, Tiago e João. Queridas, nós somos colunas. E a coluna não pode sair da sua posição. Aonde o Senhor te plantou, eu e você, nós precisamos produzir e dar bons frutos para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Aprendemos com Débora que é possível ser, sim, uma profissional, atender todos os dias naquele determinado horário, mas sem perder o equilíbrio de estar profetizando, assim diz o Senhor. Débora era uma mulher que profetizava aquilo que Deus mandava, e só o que Deus mandava. Quando ela ouvia ou recebia um desafio, ela ia primeiro diante de Deus, para depois dizer: o Senhor me disse assim, assim e assim. Nunca ouse dizer que o Senhor disse sem o Senhor ter dito nada. Porque a Bíblia diz que pagarão preço diante de Deus, tem juízo para esse tipo de profeta. Mas o profeta e a profetisa que fala segundo Deus, Deus honra a palavra daquele profeta, daquela profetisa, como honrou na vida de Débora. Débora foi honrada e disse para Baraque o que a pastora Linda leu aqui no verso 9. Deus vai entregar na mão de uma mulher a honra dessa vitória. Não será tua, Baraque, nem será minha esta honra, mas Deus vai entregar na mão de uma mulher o nosso inimigo. E assim Deus fez. Nesta noite, Deus trouxe você e eu aqui para dizer que a honra da vitória que Ele preparou para a nossa vida, Ele vai entregar na nossa mão. Existem mulheres aqui que estão precisando de uma vitória urgente dentro do lar. Ou Deus entra, ou entra. E Ele me mandou aqui para dizer que Ele já entrou. Porque o Espírito de Deus que sonda o coração está vendo o propósito que você está fazendo aí diante de Deus. E a partir de hoje, receba a graça de Deus para fazer cumprir este propósito.
Receba força do Espírito para executar tudo aquilo que você ouviu e aplicou no coração, que você vai fazer a partir de hoje. A partir de agora, o Espírito Santo de Deus entra em ação. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo